Igreja, Jesus, o nosso Senhor Jesus, em sua época, a gente sabe pelas histórias que temos no Novo Testamento que ele se envolveu com o povo. Ele andou no meio do povo, curou muita gente, teve muita influência diretamente nos relacionamentos, fez sinais, fez milagres, ele ensinou os discípulos, ele falou sobre a ressurreição. A gente sabe que eles não entendiam muito bem isso. Até porque depois, quando ele ressuscitou, eles acharam estranho o túmulo vazio. A pergunta, nós vimos isso domingos atrás, né? A pergunta é: quem roubou o corpo? Então não haviam entendido tudo, mas o Senhor Jesus havia explicado muita coisa. Ele concretizou o plano de Deus, Cristo concretizou o plano de Deus não ficando na cruz e nem ficando na sepultura, mas ressuscitando. Alguns momentos marcaram vidas dos que estavam bem próximos. E quando Jesus é crucificado e posteriormente colocado lá na sepultura, há um sentimento, sim, de que o plano falhou, não deu certo, onde está o nosso rei, o sonho acabou. Por isso que a Bíblia fala que estavam trancados dentro de um quarto, enfim, talvez temerosos até de uma possível perseguição. Nós temos um episódio que acontece após a ressurreição de Jesus e que o Evangelho de João nos relata. Abrem em João capítulo 21. João capítulo 21. Ele já tinha aparecido a Maria Madalena, falamos sobre isso no domingo da Páscoa, né? Ele apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos, lembra? Ele apareceu a Tomé, que ficou uma semana toda incrédulo, pensando, será que é verdade a história que estão contando? Aí o Jesus aparece a Tomé. E agora no texto que nós leremos hoje, que é uma história bem conhecida, ele aparece de novo em uma missão diferente, especialmente para Pedro. Ele aparece porque o Senhor Jesus teria que trabalhar algo, ainda dele subir ou ascender aos céus, ele tem que trabalhar algo ainda com Pedro, dizer algo a ele. Então ele aparece novamente. Igreja, provavelmente Pedro ainda não tinha se recuperado daqueles 3 nãos. Lembra? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aconteceu. Lembra que Jesus olha para ele, ele chora amargamente? Nessa situação de hoje, bem provável que Pedro estava com isso ainda meio não muito bem trabalhado dentro de si. A Bíblia diz que ele chorou intensamente, amargamente, depois que trocou um olhar ou olhares com Jesus. Jesus foi crucificado, ressuscitou e não estava mais presente como estava antes, naquela intensidade toda. Sabe aquele sentimento, eu preciso falar com ele, ou eu jamais deveria ter feito o que eu fiz, da parte de Pedro? Bem provavelmente ainda isso fazia parte dele, mas eu precisava me encontrar, porque a Bíblia diz que eles trocaram o olhar, ele chora, e depois houve distanciamento, que levou Cristo à cruz, ao sepultamento. Parece que também da parte de Pedro faltava alguma coisa ainda para se reportar, para falar com Jesus. Então é bem provável que esse sentimento de que, por que eu fui negar o meu mestre? Por que eu fiz o que fiz? Ainda estava incomodando um pouco, estava dentro dele. Vamos ler a palavra de Deus, João 21, de 1 a 14, depois teremos uns 3 versículos adiante ainda. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, aqui já o Senhor ressurreto, junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael. Tomé é aquele que tinha duvidado, né? Estavam juntos. Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Tinha uma boa turma aqui de Jesus, estavam reunidos, né? Verso 3. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: não. Há uma distância, né, irmãos? Aqui a Bíblia vai falar 90 metros, tem uma distância da praia.
Então, a ideia aqui é que talvez o Senhor estivesse gesticulando ou falando bem alto com eles. Verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era esse? João. Disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estava a cerca de apenas 200 côvados da terra. Verso 8, 200 côvados, a minha século 21 fala que é cerca de 90 metros. Dá para gritar, né? Dá para gritar, alguém dá para ouvir. Verso 9. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. Quem estava assando? Jesus. E Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. E Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos ler mais 3 versículos? Depois de terem comido, agora o 15. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas, né? 16. E Jesus tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez me perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então Jesus lhe disse pela terceira vez: cuida das minhas ovelhas. Essa história da pescaria que acontece aqui, nós temos alguns episódios envolvendo barco e um lago ou um mar aqui no Novo Testamento. Temos aquela passagem da tempestade, lembra? Então, por conta da situação da época, até da profissão deles, alguns episódios aconteceram envolvendo pescaria, barco, mar, tempestade, ventos, outras coisas mais. Mas essa história, irmãos, não é a mesma de Lucas 5. Lá a história, esse é um outro episódio, lá a história é conhecida como a pesca maravilhosa. Quando Pedro, Tiago e João, eles voltaram desanimados, lembram? De não terem pescado nada a noite inteira, e Jesus ordena que eles voltem para a parte mais funda do lago, mais adiante. 2 considerações. Você quer abrir um pouquinho lá? Abre lá em Lucas 5. Deixa marcado aqui, João. Nós vamos aí ter uma relação bem interessante entre os 2 textos. Lucas 5, versos 9 e 10. Essa é aquela outra história, que não é a mesma de hoje, que nós lemos. Lucas 5, versos 9 e 10. O que acontece aí? Pois a pesca que haviam feito, versículo 9, a admiração tomara conta dele. De quem? Ao verso 8, de Pedro. Então ele estava assim, extasiado, maravilhado com o milagre, com aquela grande quantidade de peixes. Mas a admiração não tomava só conta dele, mas de todos os que o acompanhavam, está no verso 9, bem como de Tiago e de João. Está aqui o discípulo a quem Jesus amava, aparece de novo. Filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Eu quero fazer 2 considerações dessa história de Lucas 5 e algumas consequências, nos ligando com essa outra pescaria de João 21. Primeira consideração: João fazia parte da primeira pesca e fazia parte da segunda pesca. Também estava na segunda. No verso 7, Lucas 21, 7, dá uma olhadinha.
Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Sabe aquele momento que está todo mundo já meio desanimado, talvez conversando entre si: vamos tentar, vai, quem sabe dar certo de novo? Será que nós conseguimos, igreja, apenas tentar imaginar o semblante, o rosto de João, quando começa a puxar a rede e sente que ela está cheia de peixe? Está para fazer um filme, né? Vislumbra assim, a ordem foi dada, joga do outro lado. Ele começa a puxar a rede, treme de tanto peixe que tem. Aí talvez João pense assim: não é possível, né? De novo. Aqueles 10 segundos do mundo parar à volta, só pela força da mão. Quem já puxou um peixe grande com uma varinha, sabe o peso que é. Puxa uma rede. É muita força envolvida, 153 grandes, é muito peixe. Mas mesmo meio à força, a alegria, João tem um insight. Ele fala: há algo diferente nessa história. Então, naquele momento, eles estavam não só se empenhando para puxar uma rede cheia de peixes, eles estavam eufóricos. Então, João deveria estar um pouco distante de Pedro, talvez pelo barulho. Tinha bastante gente no barco, também todo mundo festejando, gritando, né? De vez em quando eu assisto no canal fechado aquelas pescas em alto mar de grandes peixes, tem só 2 ou 3 no barco. Quem já viu esses seriados aí? Já assistiram, né? E lá eles gritam quando pegam um peixe. É uma festa. Imagina com 7, 8 pessoas. Então, talvez o barulho da rede com peixe, pessoas gritando, e dá a entender aqui que João deveria estar um pouco distante de Pedro, ou havia bastante barulho, mas a Bíblia diz que é João que avisa Pedro: Pedro, é Jesus que está na praia. E Pedro se lança na água, como nós lemos na história aqui. Então, essa é uma importante relação do texto de Lucas 5 com esse. O mesmo João também estava junto e se lembrou. Essa história de vir muito peixe para dentro do barco é coisa de Jesus. É coisa do Senhor. Pedro não é qualquer um que está na praia, é Jesus. Qual que é a segunda consideração? Lá em Lucas 5, Jesus, antes da sua morte, do seu ministério, ele havia chamado Tiago e João. E foi especialmente para Pedro que ele disse uma frase bem interessante: não temas, pois de agora em diante será o quê? Pescador de homens. Essa frase foi falada para Pedro. Não para Tiago e João, que eram pescadores, mas especificamente para Pedro. Igreja, algo que nos chama a atenção. Mesmo depois da convocação de Jesus, dessa frase bem enfática, Pedro teve medo. Aliás, não é à toa que Jesus fala: não temas. Largar tudo, mudar de profissão, abandonar o barco. E ele disse que eram sócios, havia todo um investimento de uma vida, um treinamento, habilidades com a pescaria. Então, é bem provável que o Senhor, conhecendo o coração, disse para ele: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aliás, tem aquela outra história, de novo na água. Lembra quando Jesus estava caminhando sobre o mar, Pedro pede para que ele pudesse ir com Jesus? Lembra dessa história? E Pedro, ele anda uns passos, percebeu os ventos, e a Bíblia fala que ele ficou com o quê? Com medo, e começou a afundar. Esse é um outro episódio, mas lá aparece a palavra medo. E lá em Lucas 5, como nós vimos agora há pouco, Jesus convoca Pedro para ser pescador de homens, mas aqui em João 21, ele mudou de profissão? Não, ele está pescando ainda. No meio do caminho, ainda Pedro negou a Jesus. Eu não sei, igreja, mas dá a entender, e talvez a gente se identifique um pouco com Pedro. Lembra lá em Lucas 5, de agora em diante será pescador de homens. Aqui em João 21, depois da ressurreição, ele continua pescando.
Mas dá a entender que Pedro era um daqueles que uma hora estava animado e outra hora estava desanimado. Se parece com um crente, com um cristão, que às vezes sai de um retiro de carnaval, não sei, de um culto, de uma programação especial, todo animado, mas depois de um mês está quieto no seu canto, não sabe se vem para a igreja, se participa das programações. Não dá para se identificar um pouco com esse personagem? Tem hora que está assim, Jesus, nós estamos juntos. Passa um tempo, vamos pegar a rede, vamos lá pescar, porque, enfim. Igreja, o que conforta e alegra o meu coração e o seu coração, e pode alegrar o coração de todos nós nessa manhã, é que Jesus não desiste de nós. E a palavra deixa isso claro aqui. Depois de ressurreto, Jesus vai buscar ele ainda. E tem algo para falar para Pedro, porque talvez conhecia o coração dele, que estava meio despedaçado por causa dos 3 nãos, aquele olhar de Jesus com ele, quando ele chora amargamente. O Senhor sabe que o coração de Pedro está meio assim despedaçado, não está bem, ele está passando por umas dificuldades emocionais, e o Senhor Jesus quer ter um encontro com ele para conversar um pouquinho mais, e o que o Senhor está provando nessa atitude que Cristo não desiste de Pedro e não desiste de mim e de você. Então, se você acha que, se eu e você, nós achamos que nós somos talvez inconstantes como Pedro, Jesus vai te fazer mais um convite. Ele não vai desistir de você. Há 3 anos atrás, aqui desse episódio, Jesus disse para ele, segue-me. E ressurreto, depois da ressurreição, aparece a Pedro para dar mais uma palavra. Antes, vamos a algumas considerações, igreja, aqui na história de João 21. Eu queria que você acompanhasse comigo. Eles ouvem a voz, ouvem o gesto de Jesus, no verso 6 em diante, e lançam a rede. Como nós vimos aqui, já estavam perto da praia, cerca de 90 metros. É interessante, né? Naquela outra história em Lucas 5, tinha que ir para a parte mais funda. Agora tem que ficar mais no raso. E na parte rasa não era o local ideal para pescar grandes peixes. Mas havia uma diferença, né? Quem estava dando a ordem era Jesus. Não importa se era no fundo ou se era no raso. O Senhor dava a ordem e as coisas aconteciam. A obediência a Cristo, independente se for a parte mais funda do lago, como em Lucas 5, ou se nós estamos em João 21, na parte mais rasa, igreja, isso é para nós hoje. A obediência a Cristo traz resultados impressionantes, fantásticos. E se não são sempre maravilhosos aos nossos olhos, serão sempre impactantes, eles se estendem até o céu. A igreja que lança as redes hoje, não pode lançar as redes a não ser em obediência a Cristo. Não pode deixar de estar unida a Cristo. Se Cristo não aparecer mais do que qualquer um de nós, se Cristo não aparecer mais do que projetos da igreja, de organizações, nós estaremos tirando redes vazias. O impacto de uma igreja na sociedade não é pelo seu grupo de louvor, não é pela sua história, não é pelo seu grupo de jovens, adolescentes, pelas festas que realiza, pelos seus pastores, pelo seu templo, mas porque mostra Cristo para uma geração que está perdida e está sem paz. Igreja, é triste ver almas sem Cristo, jogando suas redes em vícios, em jogos, em bebidas, em clubes, em más companhias, em drogas, em bens materiais. É triste ver uma sociedade, uma juventude que joga a rede apenas no anseio de um namorado, de uma namorada, de um emprego, e o final das contas qual que é? Redes vazias. O sentido da vida foi embora. E as redes voltam vazias. Se eu e você jogamos redes em coisas, em circunstâncias, em pessoas, mas que não através da obediência ao Senhor, as redes vão voltar vazias. Era a parte mais rasa, não era o local ideal para a pesca, ainda mais peixe grande. Mas o Senhor disse, fizeram, aconteceu. E aconteceu. O Senhor faz coisas extraordinárias
mesmo quando não façam sentido para nós. Mas o que ele pede é obediência. Veja no verso 7. Então, João 21, 7. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro ao Senhor, ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, armou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Pedro se lança na água e nada até Jesus. Lembra aquele episódio do túmulo vazio, que apostaram uma corrida, Pedro e João? Quem ganhou a corrida? Quem lembra? João. João era bom na terra, Pedro era bom na água. Se lá nós temos a primeira corrida olímpica, aqui nós temos a natação acontecendo. E Pedro parece que era bom de nado. Ele se jogou rápido na água. E como ele se encontrou com Jesus na praia? A Bíblia não traz esses tipos de detalhes, mas traz outros. Que o barco estava a 90 metros da praia, já tinha brasa pronta. Isso é importante, né? Já tinha brasa pronta para assar os peixes. Pescaram 153 grandes peixes. São os detalhes que a Bíblia dá. E a rede não se rompeu pela quantidade de 153 grandes peixes. E no final, com o grupo, Jesus deu pão para os discípulos. A gente lê aqui. Aliás, eu tenho certeza que isso voltou eles para onde? Para a ceia. Quem distribui o pão é Jesus. Igreja, eles vêm de uma situação desanimadora, de mais uma pesca frustrada. O que nós aprendemos com o texto dessa noite, dessa manhã? A vida cristã não é fácil, é de muita luta. Nós aprendemos nessa manhã que muitas decisões precisam ser tomadas, como, por exemplo, lançar rede na parte que não era a mais adequada para se pescar. Mas o que nós vemos também no texto é que o final verdadeiro, ou o verdadeiro final, é uma festa com Jesus, lá na areia. Se você sofre hoje por honrar o nome de Cristo, saiba que um dia isso vai acabar, esse sofrimento. Para aqueles que honram a Cristo, obedecendo-o, o sofrimento tem dia e hora para terminar. Veja os versículos 15 a 17, aqueles 3 últimos que nós lemos. Jesus teve um particular com Pedro. Sabe aquela conversa? Pedro, agora é com você. Já comemos. Eu imagino eles na praia lá, todos conversando, se alegrando, muitos peixes que eles conseguiram pescar, mas Jesus faz um sinal para Pedro. Pedro, agora eu preciso ter uma conversa contigo. Como o Cremerson fala comigo, tem um tete-a-tete, uma conversa. Jesus ainda queria tratar algo com Pedro, com toda aquela história manchada pelo pecado, de ele ter negado 3 vezes, porque Jesus traz isso à memória. Com essas 3 perguntas, é isso que Cristo traz à memória, porque sabia que o coração de Pedro estava meio que despedaçado ainda, com aquela situação toda. Como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes a ele se Pedro o amava. E Pedro respondeu que sim. Mas o que Jesus acrescenta no final dessa resposta? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Que lição que nós temos aqui, igreja, para nós hoje nessa manhã? Uma coisa é você dizer, nós dizermos que amamos a Jesus, mas o verdadeiro teste é se nós estamos servindo a esse Jesus. Servindo. Pedro havia se arrependido, então Jesus pediu que ele se comprometesse. Eu vejo essa história e eu acho isso impressionante para nós. Não basta se arrepender, dizer que ama Jesus, é preciso comprometimento. Comprometimento. A vida de Pedro mudou quando ele finalmente percebeu quem era Jesus. E nós não podemos nos esquecer, igreja, o que o texto ensina para mim e para você nessa manhã. Comprometimento com Cristo está ligado diretamente a arrependimento.
Corações verdadeiramente arrependidos se comprometem com Cristo e com a sua obra. Tenho comigo que Jesus chegou. Pedro, lembra quando disse: de agora em diante te farei pescador de homens? Comprometa-se. Você me ama? Comprometa-se. Então, igreja, eu creio que nós temos algumas lições nessa manhã de domingo. O primeiro desafio, o primeiro deles, eu não sei como está o seu coração nesta manhã. Talvez você ainda não tomou uma decisão de seguir, de estar ao lado de Jesus, de viver para Ele, em obediência a Ele, de tirar o eu do centro do coração e colocar Jesus. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho e tenha se frustrado com isso. Sabe o que você deve fazer? Salte do barco e nade até Cristo. Salte do barco e nade até Cristo. Encontre perdão, restauração e esperança no nome de Jesus. A segunda lição para nós nessa manhã, para a igreja em geral. Você ama Jesus e sabe que Ele é o seu Salvador. Você tem isso já fechado com você. Não. Pastor, eu sei. Eu amo a Cristo e Ele é o meu Salvador. Mas vamos combinar o seguinte: Jesus não quer só uma declaração. Que Pedro deu as declarações aqui. Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se Jesus dissesse: mas eu não quero só isso. Eu quero comprometimento, Pedro. Aí você coloca o seu nome. Eu quero um bom testemunho. Nessa manhã, igreja, Jesus pode estar dizendo para mim e para você: Werner, coloca o seu nome agora na frente. Amas-me? Mostra isso na escola. Mostra isso na faculdade. Amas-me? Mostra isso na sua casa. Amas-me? Mostra isso no seu trabalho. Amas-me? Mostra isso no seu celular, no seu computador. Amas-me? Mostra isso nas suas postagens, nas suas mensagens. Amas-me? Fala isso aos outros. Fala isso aos outros. Arrependimento está completamente ligado a comprometimento. É isso que Cristo precisou ainda falar para Pedro. Essa história da pesca, dos peixes, 90 metros, raso, o Senhor conduzindo todas as coisas para que no momento ideal chegasse para Pedro, e Pedro, agora eu quero um particular com você. Não basta apenas você me amar, é preciso se comprometer. É preciso mostrar isso. É preciso. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pois a mensagem falou com você esta manhã, porque é a mensagem do Senhor, não é do pastor, é a mensagem da palavra. Como está o seu comprometimento com Cristo? Talvez, eu creio que muitos aqui, ou todos, não sei, amam a Cristo. Já se entregaram para Ele e sabem que Cristo é o Salvador. Mas talvez o coração às vezes está meio despedaçado, porque não tem honrado o nome do Senhor, não tem obedecido, como Pedro. Você ama o Senhor? O desafio nesta manhã, para mim e para você, mostra isso de alguma forma. Mostra isso no manuseio com o seu celular, com o seu computador. Amas-me, mostra isso na faculdade e no trabalho. Mostra isso em casa. Amas-me. O Senhor nos desafia de que arrependimento ande muito próximo, ande junto com o comprometimento. Senhor, me ajuda a me comprometer mais com o Senhor. Não apenas declarar que eu o amo, nos cânticos, nos hinos. Não apenas declarar, mas a me comprometer. Que a lição que o Senhor deu a Pedro seja a lição para a minha vida nessa manhã também. Ajuda-me a ter um coração mais comprometido. Senhor Deus, é a palavra do Senhor. E ela é pura, é verdadeira e também é espada. E tantas vezes nos fere por dentro, nos convidando mais uma vez à obediência ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mim e a cada irmão aqui,
não apenas declarar pelos hinos, pelos cânticos que nós te amamos, mas a de verdade nos comprometer com o Senhor. De verdade a nos comprometer. Para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.